Berlim, maio de 1945. A outrora poderosa capital do Terceiro Reich jaz em ruínas. Fumaça sobe de milhares de incêndios queimando por toda a cidade. As ruas estão entupidas de escombros de prédios desabados, vidro quebrado e os destroços retorcidos da guerra. Por 12 anos, esta cidade foi o coração da Alemanha nazista, a sede do poder de Adolf Hitler e o símbolo de um regime que mergulhou o mundo no conflito mais devastador da história humana. Agora, na primavera de 1945, Berlim se tornou um fantasma de si mesma, uma paisagem destruída de destruição e derrota. A batalha por Berlim acabou de terminar. As forças soviéticas lutaram para entrar na cidade, quarteirão por quarteirão, rua por rua, edifício por edifício. O custo em vidas humanas é enorme de ambos os lados. Os defensores alemães, uma mistura desesperada de soldados da Wehrmacht, tropas das Waffen-Schutzstaffel, rapazes da juventude hitlerista e homens idosos do Volkssturm, lutaram com a ferocidade dos condenados. O Exército Vermelho pagou um preço terrível por cada metro de terreno. Hitler está morto. Suicidou-se em seu bunker sob a chancelaria do Reich poucos dias antes. A suástica não mais trêmula sobre o Reichstag. O Reich de 1000 anos durou 12 anos e terminou em ruína total. O que resta é uma cidade de 3,5 milhões de pessoas, agora enfrentando um futuro incerto e aterrorizante. Civis emergem de porões e abrigos onde se amontoaram por semanas durante a batalha final. Eles encontram sua cidade transformada em uma paisagem alienígena de devastação. Bairros inteiros deixaram de existir. Ruas familiares estão irreconhecíveis sob montanhas de escombros. O custo humano é quase incompreensível. Dezenas de milhares de berlinenses morreram nas semanas finais da guerra. Alguns mortos pela artilharia e bombas soviéticas. Alguns pela fome e doenças. Alguns pela própria mão, em vez de enfrentar o que acreditam que virá. Milhares mais de soldados alemães jazem mortos nas ruas e ruínas. As baixas soviéticas na batalha por Berlim somam mais de 80 mil mortos e quase 300 mil feridos. Esta não é a história de uma batalha, mas a história de uma cidade e seu povo no rescaldo imediato de uma derrota total. Esta é a história de como Berlim parecia naqueles primeiros dias e semanas após os canhões silenciarem, capturada em raras filmagens em cores que trazem a devastação à vida de uma forma que imagens em preto e branco nunca poderiam. Um jornalista britânico que entra em Berlim em junho de 1945, mais tarde escreve: "Eu já tinha visto cidades destruídas antes, mas nada me preparou para Berlim. Não é mais uma cidade. É uma formação geológica de montanhas de tijolos e vales de cinzas. O mundo em breve verá Berlim como o símbolo definitivo da derrota da Alemanha nazista e o terrível preço da guerra total. Para aqueles que vivem nas ruínas, é simplesmente o lar, e eles devem, de alguma forma, encontrar uma maneira de sobreviver nos destroços." Berlim. Antes da guerra, é uma das grandes metrópoles da Europa, uma cidade de 4,5 milhões pessoas, a maior cidade da Alemanha e uma das maiores do continente. É um centro de cultura, ciência, indústria e poder político. A cidade se estende por 880 quilômetros quadrados, uma vasta mancha urbana de grandes bulevares e bairros operários, distritos elegantes e zonas industriais. Quando Hitler e o Partido Nazista chegam ao poder em 1933, Berlim torna-se a capital do Terceiro Reich e o centro de um regime que trará catástrofe ao mundo. Os nazistas transformam a cidade, construindo novas estruturas maciças destinadas a glorificar sua ideologia e intimidar seus inimigos. Albert Speer, o arquiteto-chefe de Hitler, projeta edifícios grandiosos e planos para uma nova Berlim que será renomeada Germânia e se tornará a capital de um vasto império alemão que se estenderá pela Europa. A nova chancelaria do Reich, concluída em 1939, é um desses monumentos. É um complexo maciço de salões de mármore e grandes salas, projetado para impressionar os visitantes com sua escala e opulência. O Olympiastadion,
construído para os Jogos Olímpicos de 1936, é outro exemplar da arquitetura nazista. O distrito governamental se enche de ministérios e sedes de partidos. Mas Berlim é também uma cidade operária, lar de fábricas e trabalhadores, famílias e pessoas comuns tentando viver suas vidas sob uma ditadura cada vez mais opressiva. A população judaica da cidade, que somava 160 mil em 1933, enfrenta perseguição sistemática desde o início do regime nazista. Em 1945, quase todos foram assassinados em campos de extermínio ou fugiram da Alemanha. Nos primeiros anos da guerra, Berlim permanece em grande parte intocada pelos combates. Os exércitos alemães conquistam a Polônia, a França, os Países Baixos, os Balcãs e avançam profundamente na União Soviética. Os berlinenses experimentam racionamento e escassez, mas a cidade em si permanece segura por trás do escudo do poderio militar alemão. Um berlinense recorda mais tarde: "Pensávamos que a guerra nunca nos alcançaria. Mesmo quando as coisas começaram a ir mal na frente oriental, não podíamos imaginar que a própria Berlim se tornaria um campo de batalha." Então, vêm os bombardeiros. A Força Aérea Real começa a bombardear Berlim em agosto de 1940 e os ataques continuam, aumentando em intensidade pelos 5 anos seguintes. As forças aéreas do Exército dos Estados Unidos juntam-se à campanha em 1943. Em 1944, enormes formações de bombardeiros atacam a cidade regularmente, tanto de dia quanto de noite. A campanha de bombardeios transforma Berlim. Distritos inteiros ardem em tempestades de fogo. Prédios históricos desmoronam em escombros. Centenas de milhares de pessoas perdem as suas casas. Os berlinenses adaptam-se a uma nova realidade de sirenes de ataque aéreo, noites passadas em abrigos e dias navegando por ruas bloqueadas por escombros. O governo evacua crianças e civis não essenciais. No final de 1944, a população da cidade caiu para cerca de 2,5 milhões. Ainda assim, a cidade continua a funcionar. As fábricas continuam produzindo armas e equipamentos para o exército alemão. Os ministérios do governo continuam seu trabalho. O regime nazista mantém seu domínio sobre o poder, impondo lealdade através do medo e propaganda. Execuções públicas de derrotistas e desertores tornam-se comuns. O regime exige total compromisso com o esforço de guerra, mesmo quando a derrota se torna cada vez mais óbvia. Em janeiro de 1945, a situação estratégica está desesperadora. O Exército Vermelho expulsou as forças alemãs da maior parte da Polônia e está se aproximando da fronteira alemã. No oeste, as forças americanas e britânicas estão se recuperando da ofensiva surpresa alemã nas Ardenas e se preparando para cruzar o Reno. A Alemanha está sendo esmagada entre 2 enormes exércitos aliados. Um oficial alemão estacionado em Berlim escreve mais tarde: "Todos sabíamos que o fim estava próximo, mas ninguém ousava dizê-lo em voz alta. O controle do regime permanecia absoluto e o preço do derrotismo era a morte." A liderança nazista começa a se preparar para a batalha final. Posições defensivas são construídas ao redor dos arredores de Berlim. Barreiras contra tanques e obstáculos antitanque alinham as aproximações à cidade. O Volkssturm, a milícia popular composta por meninos de 14 anos e homens de 60, é mobilizado e recebe treinamento básico e armas obsoletas. A guarnição de Berlim, no início de 1945, inclui unidades regulares da Wehrmacht retiradas de outras frentes, divisões da Waffen-Schutzstaffel, batalhões de polícia e dezenas de milhares de membros do Volkssturm. No papel, os defensores somam mais de 300 mil homens. Na realidade, muitos são mal treinados, inadequadamente equipados e desmoralizados. A munição e o combustível estão desesperadamente escassos. A geografia da cidade torna-a uma posição defensiva formidável se devidamente defendida. O rio Spree atravessa o coração de Berlim. Canais cruzam a paisagem urbana. Edifícios de pedra maciça podem ser transformados em fortalezas. Largas avenidas criam zonas de morte para os defensores, mas as ordens de Hitler
tornam a defesa racional impossível. Ele insiste que cada posição deve ser mantida até o último homem. Nenhuma retirada é permitida. Oficiais que sugerem retirar-se para linhas mais defensáveis arriscam execução. A defesa é organizada em 3 anéis, mas a coordenação entre unidades falha à medida que a batalha se aproxima. As autoridades civis tomam algumas medidas para se preparar para o que está por vir. Estoques de comida são estabelecidos em abrigos e bunkers. Suprimentos médicos são reunidos. Rotas de evacuação são planejadas, embora poucos civis sejam realmente evacuados. A maioria dos berlinenses não tem para onde ir e não tem meios de partir. O clima em Berlim, nos primeiros meses de 1945, é uma mistura de medo, negação e firme determinação. A propaganda nazista insiste que armas milagrosas virarão a maré. As transmissões de rádio falam de exércitos sendo reunidos para libertar a cidade. Muitos berlinenses querem desesperadamente acreditar nessas mentiras. Outros simplesmente esperam pelo fim, na esperança de alguma forma, sobreviver ao que vier a seguir. As mulheres enfrentam medos particulares. Histórias foram divulgadas sobre o tratamento dado pelos soviéticos aos civis alemães na Prússia Oriental e em outros territórios já invadidos. Relatos de estupros em massa e brutalidade alimentam o terror entre a população feminina de Berlim. Algumas mulheres preparam veneno para si mesmas e seus filhos, em vez de serem capturadas pelo Exército Vermelho. Em abril de 1945, o Exército Vermelho está avançando pelo leste. A ofensiva do Vistula Oder trouxe as forças soviéticas para dentro de 60 quilômetros de Berlim. No sul, as forças americanas e britânicas estão avançando pela Alemanha. O fim está claramente próximo, mas o regime nazista se recusa a se render. Um berlinense mais tarde se lembra: nessas últimas semanas, a cidade parecia uma armadilha. Estávamos esperando algo terrível que sabíamos que estava por vir, mas não podíamos fazer nada para impedir. A batalha por Berlim começa no dia 16 de abril de 1945. Mais de 2,5 milhões de tropas soviéticas, apoiadas por mais de 6.000 tanques e mais de 40.000 peças de artilharia, lançam o ataque final contra a capital nazista. Em poucos dias, as forças soviéticas rompem as defesas externas e começam a lutar em direção aos arredores da cidade. A batalha que segue é um dos combates urbanos mais intensos e destrutivos da história. Ela dura 16 dias. Cada rua torna-se um campo de batalha. Quarteirões inteiros são reduzidos a escombros pelo fogo da artilharia. Os edifícios tornam-se fortalezas que mudam de mãos várias vezes. Os defensores alemães lutam com ferocidade desesperada. Meninos da juventude hitlerista, armados com armas antitanque Panzerfaust, atacam tanques soviéticos de porões e ruínas. As tropas da Schutzstaffel lutam até a morte em vez de se renderem. Franco-atiradores abatem soldados soviéticos dos andares superiores de edifícios danificados. A resposta do Exército Vermelho é um poder de fogo avassalador. A artilharia bombardeia as posições defensivas a curta distância. Tanques destroem edifícios com tiros de canhão. A infantaria soviética avança edifício por edifício, andar por andar, sala por sala. A luta é próxima, brutal e impiedosa. Civis presos na cidade se amontoam em porões e abrigos enquanto a batalha acontece acima. As condições nos abrigos são de pesadelo. Centenas de pessoas se aglomeram em porões escuros e sem ar. A comida e a água estão acabando. Os feridos e moribundos estão entre os vivos. Os sons da batalha são constantes, ensurdecedores e aterrorizantes. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler comete suicídio em seu bunker sob a chancelaria do Reich. Seu corpo é queimado em uma cratera de obus fora da entrada do bunker. A notícia se espalha lentamente pela cidade destruída. Alguns defensores continuam lutando, outros começam a se render ou a fugir. Em 2 de maio de 1945, a Batalha de Berlim termina oficialmente. O general Helmut Weidling, comandante da defesa de Berlim, rende-se às forças soviéticas. Unidades alemãs em toda a cidade começam a depor suas armas.
a luta cessa. Um silêncio estranho cai sobre as ruínas. O custo da batalha é impressionante. Mais de 80 mil soldados soviéticos mortos e quase 300 mil feridos. Estima-se que as baixas militares alemãs sejam de mais de 90 mil mortos, 220 mil feridos e quase 500 mil capturados. As mortes de civis durante a batalha somam pelo menos 20 mil, possivelmente muitos mais. Berlim está agora nas mãos soviéticas. O Terceiro Reich caiu. A capital da Alemanha nazista está em ruínas e mais de 2 milhões de civis enfrentam um futuro incerto sob ocupação soviética. A Berlim que surge da batalha é quase irreconhecível. Aproximadamente 70% do centro da cidade está destruído ou severamente danificado. Mais de 600 mil apartamentos, lares para milhões de pessoas, desapareceram. Estima-se que 75 milhões de metros cúbicos de entulho, os restos despedaçados de edifícios e infraestruturas, obstruem as ruas e preenchem quarteirões inteiros da cidade. A escala da destruição desafia a compreensão. Bairros inteiros foram reduzidos a paisagens lunares de entulho de tijolos e aço retorcido. Em alguns distritos, não resta um único edifício intacto. Paredes erguem-se dos escombros como dentes quebrados, suas janelas vazias e negras olhando para o nada. Escadarias não levam a lugar algum, terminando abruptamente no meio do ar, onde o resto da estrutura desabou. Os grandes bulevares e monumentos da Berlim nazista estão destruídos. A chancelaria do Reich, sede de poder de Hitler, é um casco vazio, seus salões de mármore abertos para o céu, seus grandes quartos cheios de escombros e destroços. O Reichstag, o antigo edifício parlamentar que os nazistas usaram para fins de propaganda, está gravemente danificado, sua cúpula parcialmente desmoronada, soldados soviéticos tendo lutado por ele sala por sala. A Igreja Memorial Kaiser Wilhelm permanece como uma ruína dentada no Kurfürstendamm. A Catedral de Berlim está danificada, mas ainda de pé, embora seu interior esteja arruinado. A ópera estatal na Unter den Linden é uma casca queimada. Potsdamer Platz, outrora um dos cruzamentos mais movimentados da Europa, é um deserto vazio de escombros. Os distritos residenciais não se saem melhor. Bairros operários em distritos como Wedding e Kreuzberg estão devastados. Áreas de classe média mostram quarteirões e mais quarteirões de edifícios de apartamentos destruídos. Mesmo os distritos ricos não foram poupados. Em toda parte, a paisagem é a mesma: entulho, ruínas e destroços. A infraestrutura da cidade está destruída além do reparo imediato. O sistema de transporte público está completamente paralisado. A ferrovia elevada, o S-Bahn, tem seções de trilhos retorcidas e colapsadas. A ferrovia subterrânea, o U-Bahn, tem túneis inundados onde os alemães explodiram seções para tentar retardar o avanço soviético. As linhas de bonde estão enterradas sob os escombros ou arrancadas. As estradas são intransitáveis em muitas áreas, bloqueadas por destroços, crateras de bombas e destroços de veículos. As pontes sobre o Spree e os canais foram demolidas pelos alemães em retirada ou destruídas durante os combates. As poucas que ainda estão de pé estão danificadas e instáveis. O abastecimento de água está paralisado. As principais estações de tratamento e bombeamento estão danificadas ou sem eletricidade. Muitos canos estão quebrados sob os escombros. Os berlinenses devem encontrar água onde conseguirem, muitas vezes de hidrantes, poços de emergência ou dos canais e rios, apesar dos riscos para a saúde. Mulheres fazem fila com baldes e recipientes em pontos de água funcionando, às vezes esperando por horas. A eletricidade deixou de existir como um serviço funcional. As usinas estão danificadas ou sem combustível. A rede de distribuição está destruída. Berlim é mergulhada na escuridão à noite. Velas e lâmpadas a óleo improvisadas fornecem a única luz em porões e abrigos. As tubulações de gás estão rompidas por toda a cidade e o fornecimento de gás é interrompido para evitar incêndios e explosões. Não há como cozinhar, exceto em fogueiras improvisadas queimando madeira dos escombros. Não há aquecimento, embora em maio o clima esteja esquentando.
e isso seja menos crítico do que será quando o inverno voltar. Os sistemas de esgoto e saneamento entraram em colapso. Tubulações quebradas misturam esgoto com o fornecimento de água potável. Latrinas improvisadas são estabelecidas em ruínas, mas com milhões de pessoas e sem um sistema de saneamento em funcionamento, a doença torna-se uma ameaça imediata. Febre tifoide e disenteria espalham-se rapidamente. Os sistemas de comunicação estão destruídos. As linhas telefônicas estão fora de serviço. Não há serviço postal. As transmissões de rádio são controladas pelas autoridades militares soviéticas. As pessoas não têm como se comunicar pela cidade ou saber notícias de entes queridos em outros distritos. Famílias separadas durante a batalha não têm como se encontrar. As ruas estão repletas de destroços da guerra. Tanques incendiados e veículos blindados estão abandonados onde foram destruídos. Peças de artilharia e armas antiaéreas permanecem silenciosas. Conchas e bombas não detonadas estão escondidas nos escombros. Perigos mortais à espera de matar os incautos. Cavalos mortos, mortos pela artilharia ou abatidos para a alimentação, estão em decomposição no clima quente de primavera. Um oficial soviético que estava inspecionando Berlim em maio de 1945, mais tarde escreve: "Eu vi Stalingrado e pensei que nada poderia ser pior. Mas Berlim é diferente. Não está apenas destruída, está morta. Uma cidade morta habitada por fantasmas. Corpos ainda jazem entre as ruínas. Soldados alemães mortos na batalha final permanecem onde caíram. As baixas civis do combate estão em porões e ruas. Equipes de sepultamento trabalham constantemente, mas a tarefa é avassaladora. Covas coletivas são cavadas em parques e espaços abertos. Milhares de corpos são enterrados sem identificação. O cheiro da morte paira sobre a cidade. Corpos em decomposição sob prédios desabados criam um fedor que permeia distritos inteiros. O cheiro de fumaça e madeira queimada mistura-se com os odores de decomposição e dejetos humanos. É um cheiro que os sobreviventes recordarão pelo resto de suas vidas. Animais acrescentam ao horror surreal. Cães e gatos, abandonados ou fugidos, vagueiam pelas ruínas. Alguns se tornaram selvagens, formando alcateias que vasculham os escombros. Ratos se multiplicam rapidamente, alimentando-se de cadáveres e resíduos. A população de ratos explode, espalhando doenças e aterrorizando os sobreviventes. Incêndios continuam a queimar em partes da cidade. Alguns são da batalha, outros de vazamentos de gás ou curtos circuitos elétricos. O corpo de bombeiros não funciona mais como uma força organizada. Os incêndios queimam até que consumam o seu combustível ou que chova para apagá-los. À noite, o brilho dos incêndios ilumina as ruínas, dando à cidade uma aparência infernal. O tempo agrava a miséria. A chuva transforma os escombros em um atoleiro de lama e detritos. A água se acumula nas crateras de bombas e nos porões, criando poças de água estagnada que criam mosquitos e doenças. Quando o sol aparece, o calor intensifica o odor de decomposição e torna as ruínas ainda mais opressivas. No entanto, em meio a esta devastação, mais de 2 milhões de pessoas estão tentando sobreviver. Elas emergem de porões e abrigos para enfrentar esta nova realidade. Devem encontrar comida, água e algum tipo de abrigo em uma cidade que foi reduzida a ruínas. Elas precisam navegar por uma paisagem de perigo e incerteza sob ocupação estrangeira. Uma mulher alemã relembra mais tarde: "Quando finalmente saímos do porão, depois que a luta parou, eu não reconheci meu próprio bairro. Tudo tinha desaparecido. Eu fiquei em meio aos escombros e não conseguia nem mesmo saber onde tinha sido o meu prédio." As raras filmagens em cores capturadas nessas semanas mostram as ruínas em detalhes vívidos que as imagens em preto e branco não conseguem transmitir. Os escombros de tijolos avermelhados preenchendo as ruas, o verde das árvores e da vegetação começando a brotar entre as ruínas, a natureza reivindicando a cidade destruída. O cinza do concreto e da pedra. O ocasional respingo de cor de uma parede pintada ou sinal ainda intacto.
As imagens mostram pessoas se movendo por esta paisagem como sobreviventes de um apocalipse. Mulheres em roupas rasgadas carregando baldes e fardos, crianças brincando nos escombros, já se adaptando a este novo normal. Idosos sentados em pedaços de alvenaria, cansados demais ou traumatizados para se mover. Todos sujos, exaustos, marcados pelo que enfrentaram. Soldados soviéticos estão por toda parte nas filmagens, controlando a cidade, orientando os civis, estabelecendo a administração militar. Bandeiras vermelhas tremulam em edifícios danificados. Sinais soviéticos em letras cirílicas aparecem em paredes e ruínas. Os símbolos da Alemanha nazista foram derrubados ou pintados. A suástica desapareceu, substituída pela foice e martelo. Este é Berlim em maio de 1945, uma cidade destruída, uma população traumatizada e um futuro incerto à frente. À medida que a batalha termina e as armas se silenciam, mais de 2 milhões de berlinenses emergem das adegas, abrigos e bunkers onde se esconderam durante a luta. Estão exaustos, aterrorizados e, em muitos casos, traumatizados pelo que vivenciaram. Por semanas, muitos viveram no subsolo em escuridão, com pouca comida ou água, ouvindo os sons da batalha rugindo acima deles. O alívio imediato pelo fim dos combates rapidamente dá lugar a novos medos e desafios. O Exército Vermelho está em completo controle da cidade. Soldados soviéticos estão por toda parte. Para muitos alemães, especialmente mulheres, este é um momento de terror. As histórias das atrocidades soviéticas cometidas durante o avanço na Prússia Oriental e outros territórios alemães se espalharam por toda Berlim. Relatos de estupros em massa, saques e violência criaram um clima de medo, especialmente entre a população feminina. Esses medos se mostram justificados para muitos. Nos dias e semanas após o fim da batalha, ocorre violência sexual generalizada em toda Berlim. Soldados soviéticos atacam mulheres e meninas alemãs, muitas vezes repetidamente. A idade não oferece proteção. As vítimas variam de meninas jovens a mulheres idosas. A violência é sistemática e brutal. Estimativas sugerem que dezenas de milhares de mulheres berlinenses sofrem agressão sexual nessas semanas, possivelmente mais de 100 mil. As mulheres tentam desesperadamente proteger-se e as suas filhas. Algumas disfarçam-se de idosas ou doentes, outras escondem-se em sótãos e ruínas. Algumas sujam-se com terra e pó de carvão para parecerem menos atraentes. Grupos de mulheres revezam-se ficando de guarda enquanto outras dormem. Mas em uma cidade sob ocupação total, a proteção é muitas vezes impossível. Uma mulher em Berlim, mais tarde, escreve em seu diário: "Uma mulher deve pertencer a um homem, ou ela se torna presa fácil para todos eles. Esta é a nova realidade que devemos aceitar para sobreviver." Algumas mulheres formam relacionamentos com oficiais ou soldados soviéticos individuais como uma forma de proteção. Esses arranjos, nascidos do desespero em vez de escolha, fornecem a algumas mulheres e suas famílias comida, proteção contra outros soldados e uma medida de segurança. O preço é a colaboração e o ódio de outros alemães que veem essas mulheres como traidoras. As autoridades militares soviéticas fazem algumas tentativas de controlar a violência. Oficiais emitem ordens contra estupros e saques. Alguns soldados são submetidos à corte marcial e punidos, mas a aplicação é inconsistente e muitos comandantes fecham os olhos para o comportamento de suas tropas. A violência continua por semanas, diminuindo gradualmente à medida que a disciplina militar soviética é restabelecida e as unidades da linha de frente avançam. Além da violência sexual, o saque é generalizado. Os soldados soviéticos levam relógios, joias, bicicletas, roupas e qualquer outra coisa de valor. Eles vasculham casas e adegas, muitas vezes sob a mira de armas. Resistir resulta em violência. Muitos berlinenses perdem o pouco que lhes resta. No entanto, o comportamento das forças soviéticas não é uniformemente brutal. Alguns soldados soviéticos mostram bondade para com os civis, especialmente as crianças e os idosos. Eles compartilham alimentos com famílias famintas. Alguns ajudam a remover escombros ou a reparar danos.
O pessoal médico soviético trata alemães feridos. Atos individuais de humanidade ocorrem ao lado da brutalidade. O contraste cria confusão e medo entre os berlinenses. Eles nunca sabem que tipo de soldado soviético irão encontrar. Cada interação com os ocupantes traz risco. A confiança é impossível. A sobrevivência torna-se uma questão de sorte, cautela e fazer as escolhas certas em situações impossíveis. A alimentação se torna a preocupação mais imediata e crítica para a população civil. O sistema de abastecimento de alimentos da cidade entrou em colapso completo. As lojas e os mercados estão vazios, saqueados por soldados ou civis no caos do fim da batalha. Os sistemas de distribuição já não funcionam. Os armazéns foram destruídos ou esvaziados. A fome ameaça toda a população. A ração oficial para civis alemães nas primeiras semanas de ocupação soviética é de aproximadamente 1.000 calorias por dia. Mal o suficiente para sustentar a vida e muito abaixo do necessário para pessoas que realizam trabalho físico. Mesmo essas rações escassas não estão disponíveis de maneira confiável. Os pontos de distribuição são caóticos e os suprimentos irregulares. Os berlinenses devem encontrar alimento da maneira que puderem. As mulheres formam a maior parte da população agora. Muitos homens estão mortos, capturados ou ainda em serviço militar em outro lugar. Estas mulheres se tornam as principais sobreviventes e provedoras. Elas procuram entre as ruínas por qualquer coisa comestível. Elas ficam em fila por horas em pontos de distribuição, na esperança de conseguir pão ou sopa. Um mercado negro surge imediatamente. Aqueles com objetos de valor, joias, relógios, porcelana, talheres de prata, podem trocá-los por comida. Cigarros se tornam uma forma de moeda. Favores sexuais são trocados por comida. Os desesperados farão quase qualquer coisa para alimentar a si mesmos e seus filhos. Alguns berlinenses aventuram-se no campo ao redor para implorar ou trocar por comida com os fazendeiros. Caminham por horas ou dias, carregando o que quer que tenham de valor, na esperança de trocá-los por batatas, pão ou legumes. A jornada é perigosa e patrulhas soviéticas muitas vezes confiscam o que encontram. As crianças sofrem terrivelmente com a falta de alimentos. A desnutrição torna-se generalizada. Bebês e crianças pequenas morrem de fome e doenças. As mães observam impotentes enquanto seus filhos definham. O impacto psicológico de não poder alimentar os próprios filhos é devastador. Uma mãe mais tarde recorda: minha filha chorava constantemente de fome. Eu não tinha nada para lhe dar. Preferia ter morrido ao ouvir aqueles choros, mas não podia fazer nada. A doença se espalha rapidamente pela população desnutrida. A febre tifoide irrompe devido ao fornecimento de água contaminada. A disenteria está desenfreada. A tuberculose se espalha nos abrigos lotados e insalubres onde as pessoas ainda vivem. Os suprimentos médicos são quase inexistentes. Os hospitais estão danificados e sobrecarregados. Muitas pessoas morrem de doenças tratáveis simplesmente porque não há medicamentos ou médicos disponíveis. A habitação é outro problema crítico. Com aproximadamente 70% da cidade danificada ou destruída, a maioria dos berlinenses perdeu suas casas. Eles continuam vivendo em porões e abrigos porque não há outro lugar para ir. Famílias amontoam-se em qualquer espaço que ofereça proteção contra o clima. Múltiplas famílias compartilham quartos únicos em prédios danificados. As adegas e os bunkers onde as pessoas vivem são escuros, úmidos e insalubres. Não há privacidade. A doença se espalha facilmente em tais condições. Contudo, as pessoas não têm escolha a não ser permanecer ali até que algo melhor esteja disponível. Para muitos, esses espaços subterrâneos serão o lar por meses. Alguns berlinenses começam o trabalho de limpar os escombros e tentar tornar os prédios danificados habitáveis. Eles trabalham com as próprias mãos ou com ferramentas simples, movendo tijolo por tijolo, tentando criar algum pequeno espaço de normalidade. A tarefa é enorme, mas a alternativa é permanecer nos porões. As autoridades militares soviéticas começam a estabelecer ordem e administração.
A cidade é dividida em setores que eventualmente se tornarão a base para a posterior divisão entre Berlim Oriental e Ocidental. Comandantes militares são nomeados para cada distrito. Toques de recolher são impostos. Passes são exigidos para a movimentação entre as áreas. Civis são colocados para trabalhar limpando destroços e reparando infraestruturas. Mulheres são recrutadas para equipes de trabalho, formando as Mulheres dos Escombros ou Trümmerfrauen, que se tornarão simbólicas do pós-guerra em Berlim. Elas formam correntes humanas, passando tijolos e detritos de mão em mão, limpando lentamente as ruas. O trabalho é extenuante e muitas vezes perigoso. Munições não detonadas e ruínas instáveis matam trabalhadores regularmente. O trabalho fornece uma pequena ração de comida para aqueles que participam. Isso o torna essencial, apesar da dificuldade e do perigo. As mulheres trabalham durante horas nos escombros, depois retornam aos seus porões para cuidar das crianças e dos membros idosos da família. O cansaço é constante. Lentamente, de forma cautelosa, alguns serviços começam a ser retomados. As autoridades soviéticas trabalham para restaurar o abastecimento de água em partes da cidade. Algumas instalações críticas têm a energia restabelecida. Hospitais temporários são estabelecidos. Pontos de distribuição de alimentos tornam-se mais organizados, embora os suprimentos continuem desesperadamente inadequados. A propaganda soviética começa imediatamente. Alto-falantes transmitem mensagens e ordens comunistas. Cartazes são colocados nas paredes por toda a cidade. A mensagem é clara: o regime nazista acabou e Berlim está agora sob controle soviético. Uma nova ordem está sendo imposta. O estado psicológico dos berlinenses nestas semanas é complexo e contraditório. Há alívio porque os bombardeios e os combates pararam. Há luto pelos que foram perdidos. Há medo dos ocupantes e incerteza quanto ao futuro. Há vergonha pela derrota da Alemanha e culpa pelo que foi feito em nome da Alemanha. Há simplesmente exaustão e a luta desesperada para sobreviver. Um berlinense posteriormente reflete: estávamos demasiado cansados para sentir qualquer coisa claramente. Existíamos de momento a momento, de um dia para o outro, nunca pensando além da sobrevivência imediata. Esta é a realidade para a população de Berlim em maio de 1945, vivendo em ruínas, sob ocupação estrangeira, lutando diariamente por comida e segurança e tentando compreender a magnitude do desastre que tomou conta de sua cidade e de suas vidas. À medida que maio se transforma em junho, 1945, Berlim permanece inteiramente sob controle soviético. O Exército Vermelho mantém uma presença maciça em toda a cidade. Soldados patrulham as ruas. Bandeiras soviéticas tremulam em edifícios governamentais e locais proeminentes. A foice e o martelo são o novo símbolo de poder na capital alemã destruída. As autoridades militares soviéticas trabalham para estabelecer uma administração funcional no caos. Elas nomeiam comunistas alemães e antifascistas para cargos em um novo governo da cidade. Esses alemães, muitos dos quais passaram os anos nazistas exilados em Moscou, retornam para ajudar a governar a cidade sob supervisão soviética. Sua legitimidade com a população geral é limitada. A maioria dos berlinenses os vê como fantoches soviéticos. Os soviéticos começam um processo sistemático de desnazificação. Ex-membros do Partido Nazista são caçados e presos. Membros da Schutzstaffel enfrentam detenção imediata. Aqueles que ocuparam cargos no governo nazista ou no comando militar são procurados para interrogatório. Alguns são transportados para a União Soviética para prisão ou trabalho forçado. Outros simplesmente desaparecem no sistema de detenção soviético. Interrogatórios são frequentemente brutais. A NKVD, a Polícia Secreta Soviética, estabelece centros de detenção por toda Berlim. Milhares de alemães são mantidos nessas instalações. Os culpados e os inocentes frequentemente são tratados da mesma forma. Muitos dos que são presos nunca mais são vistos. O medo de denúncias faz com que as pessoas escondam suas afiliações passadas e permaneçam em silêncio sobre suas atividades durante o período nazista.
As forças soviéticas desmantelam sistematicamente o que resta da capacidade industrial de Berlim. Equipamentos de fábrica são desmontados e enviados para a União Soviética como reparações. Ferramentas mecânicas, locomotivas, trilhos de ferrovia e qualquer coisa de valor industrial são levados. Esta política, embora compreensível devido à destruição maciça que os alemães infligiram à União Soviética, devasta ainda mais as perspectivas econômicas de Berlim. Pessoal científico e técnico é particularmente procurado. Cientistas, engenheiros e técnicos alemães com experiência em armas avançadas, foguetes e processos industriais são recrutados ou forçados a trabalhar para os soviéticos. Alguns acabam sendo transportados para a União Soviética. As autoridades soviéticas estão determinadas a extrair o máximo de conhecimento técnico e capacidade possível da Alemanha derrotada. Enquanto isso, os acordos diplomáticos feitos em Yalta e Potsdam pelas potências aliadas, a União Soviética, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, pedem que Berlim seja dividida em setores de ocupação. Os aliados ocidentais devem receber o controle dos distritos no oeste de Berlim, enquanto os soviéticos manterão a porção oriental. No início de junho de 1945, as forças americanas e britânicas começam a chegar a Berlim para tomar controle de seus setores designados. Os soviéticos retiram-se dos distritos ocidentais, embora não sem antes remover qualquer coisa de valor. Os aliados ocidentais trazem consigo suprimentos alimentares, apoio médico e uma abordagem diferente de ocupação. A chegada de forças americanas e britânicas traz algum alívio aos berlinenses nos setores ocidentais. Os aliados ocidentais geralmente mantêm uma disciplina mais rigorosa entre suas tropas. Embora ocorram incidentes de violência e má conduta, eles são menos generalizados e mais propensos a serem punidos. O comportamento das forças de ocupação melhora significativamente nos setores ocidentais. As forças americanas trazem suprimentos alimentares substanciais. As rações no setor americano tornam-se mais adequadas. O governo militar dos Estados Unidos começa a organizar sistemas de distribuição mais eficazes. As forças britânicas fazem o mesmo em seu setor, embora com menos recursos disponíveis. O contraste entre as condições nos setores ocidentais e no setor soviético torna-se aparente rapidamente. Os franceses também recebem um setor esculpido nas zonas britânica e americana. As forças francesas chegam mais tarde e o seu setor é o menor. Mas Berlim agora está dividida em 4 setores de ocupação, prenunciando a posterior divisão de toda a cidade em Berlim Oriental e Ocidental. A divisão cria problemas práticos imediatos. Os setores têm políticas diferentes, rações diferentes, moedas diferentes. O movimento entre os setores é inicialmente relativamente livre, mas as sementes de um conflito futuro já estão presentes. A aliança de guerra entre a União Soviética e os aliados ocidentais já está mostrando tensões. Os berlinenses começam a reconhecer que estão presos no meio de uma luta ideológica emergente. No setor soviético, os membros do Partido Comunista são organizados e colocados em posições de autoridade. Os políticos socialistas e social-democratas são pressionados a se fundirem com os comunistas. Aqueles que resistem enfrentam intimidação ou prisão. Nos setores ocidentais, os aliados apoiam o desenvolvimento de partidos políticos e instituições democráticas. A liberdade de imprensa é incentivada. Vários partidos políticos podem se organizar. O contraste com a política soviética é marcante e torna-se mais pronunciado ao longo do tempo. A alimentação continua a ser uma questão crítica em todos os setores ao longo de 1945 e em 1946. Mesmo nos setores ocidentais, os suprimentos são apenas adequados. O inverno de 1945 para 1946 é chamado de Inverno da Fome. Milhares morrem de fome e frio. O inverno seguinte é quase tão ruim. Os berlinenses tornam-se habilidosos em estratégias de sobrevivência. Eles aprendem a navegar no mercado negro. Eles aprendem quais soldados ocupantes podem ser confiáveis e quais devem ser evitados.
Eles aprendem a se apresentar como vítimas antinazistas em vez de apoiadores do regime. Eles aprendem a trabalhar com as novas autoridades enquanto mantêm ceticismo privado. O processo de remoção de entulho continua durante todo o verão e o outono de 1945. As Trümmerfrauen, as mulheres dos escombros, trabalham constantemente para limpar as ruas e salvar materiais utilizáveis das ruínas. Os tijolos são limpos e empilhados para reutilização. Metal é coletado para reciclagem. Lentamente, meticulosamente, a cidade começa a emergir debaixo dos destroços. Algumas infraestruturas estão gradualmente sendo restauradas. O abastecimento de água melhora à medida que os canos são reparados. A eletricidade retorna para alguns distritos. O U-Bahn começa a operar com serviço limitado nas seções de trilhos não danificadas. Ônibus começam a circular em ruas desobstruídas. Cada pequena melhoria traz um alívio para a população exausta. As escolas começam a reabrir no outono de 1945. As aulas são realizadas em prédios danificados, muitas vezes sem aquecimento ou suprimentos adequados. Os professores trabalham para educar uma geração de crianças que não conhecem nada além da guerra e privações. O currículo deve ser completamente reescrito para remover a ideologia nazista. Igrejas e instituições religiosas começam a funcionar novamente. Elas oferecem não apenas apoio espiritual, mas também assistência prática à população desesperada. Organizações da igreja distribuem alimentos e roupas. Elas ajudam órfãos e viúvas. Elas fornecem um senso de comunidade e continuidade em uma sociedade devastada. A vida cultural começa a reviver lentamente. Os teatros que sobreviveram ou podem ser reparados começam a encenar produções. Músicos realizam concertos. Artistas criam obras que respondem ao trauma e à destruição ao seu redor. Estas atividades proporcionam um pequeno grau de normalidade e esperança. Um escritor de Berlim mais tarde reflete: descobrimos que mesmo nas ruínas, as pessoas precisavam de mais do que comida. Elas precisavam de música, teatro, arte, algum lembrete de que a civilização não havia morrido completamente. O mercado negro floresce durante todo este período. Em certos distritos, surgem mercados ao ar livre onde qualquer coisa pode ser comprada se alguém tiver moeda ou bens para trocar. Suprimentos aliados roubados ou desviados, itens saqueados de ruínas e mercadorias trazidas do campo trocam de mãos. As autoridades em todos os setores lutam para controlar esta economia subterrânea, mas nunca conseguem completamente. Os refugiados e deslocados continuam a fluir para Berlim e através dela. Alemães expulsos dos territórios no leste, que agora estão sob controle polonês ou soviético, chegam desesperados e desabrigados. Antigos prisioneiros de campos de concentração e trabalhadores forçados de toda a Europa procuram repatriação. Berlim torna-se um cruzamento de humanidade deslocada, todos buscando alguma forma de voltar para casa ou algum lugar de segurança. No final de 1945, Berlim mudou de uma zona de desastre pós-batalha imediata para algo que se assemelha, ainda que de forma precária, a uma cidade ocupada em funcionamento. A situação permanece desesperadora, mas sistemas estão em funcionamento, alguns serviços funcionam e as pessoas encontraram maneiras de sobreviver. As raras filmagens coloridas desse período mostram a transformação. As ruas estão mais limpas de entulhos. As pessoas se movem com mais propósito. Os sinais de reconstrução são visíveis. As crianças brincam nas ruínas, adaptando-se ao seu ambiente. A vida, por mais difícil e estranha que seja, continua. Um oficial britânico estacionado em Berlim, no final de 1945, escreve posteriormente: a resiliência do espírito humano é notável. Estas pessoas perderam tudo, ainda assim continuam. Eles trabalham, planejam, esperam por tempos melhores. Mas a divisão da cidade em setores administrados por potências com ideologias cada vez mais divergentes planta as sementes de futuros conflitos. A Guerra Fria está começando e Berlim se tornará seu campo de batalha mais visível e simbólico.
O custo da destruição e ocupação de Berlim em termos humanos é quase incalculável. As estatísticas são impressionantes, mas mesmo os números não podem capturar totalmente a escala do sofrimento enfrentado pela população da cidade. As baixas militares da Batalha de Berlim em si são enormes em ambos os lados. As forças soviéticas sofrem mais de 80 mil mortos em combate. Quase 300 mil soldados do Exército Vermelho são feridos durante a batalha de 16 dias. Milhares mais são listados como desaparecidos. O Exército Vermelho paga um preço terrível por sua vitória final sobre a Alemanha nazista. As baixas militares alemãs são igualmente catastróficas. Mais de 90 mil soldados alemães são mortos durante a defesa de Berlim. Aproximadamente 220 mil são feridos. Quase 500.000 de soldados alemães e membros da Volkssturm são capturados pelas forças soviéticas dentro e ao redor de Berlim. Muitos desses prisioneiros não sobreviverão à sua prisão. Dos capturados, dezenas de milhares morrem nos campos de prisioneiros de guerra soviéticos por fome, doença, exaustão e maus tratos. Muitos são transportados para a União Soviética para trabalho forçado. Alguns não retornarão à Alemanha por uma década ou mais. Outros nunca retornam. As baixas civis durante a batalha e o rescaldo imediato são difíceis de determinar com precisão, mas estimativas sugerem que pelo menos 20 mil berlinenses morreram diretamente devido aos combates. Tiros de artilharia, bombardeios aéreos, balas perdidas, edifícios em colapso e incêndios matam civis escondidos em abrigos e porões por toda a cidade. O número de pessoas que morrem nas semanas e meses após a batalha é muito maior. A fome ceifa milhares de vidas. As doenças matam milhares mais. Suicídios, muitas vezes por famílias que escolhem a morte em conjunto em vez de enfrentarem a ocupação, aumentam o número de óbitos. Algumas estimativas sugerem que até 100 mil civis berlinenses morreram entre abril e dezembro de 1945. A violência sexual afeta dezenas de milhares de mulheres e meninas. Estimativas conservadoras sugerem que pelo menos 95 mil mulheres berlinenses sofrem estupro por soldados soviéticos. Alguns historiadores acreditam que o número é muito maior. Muitas mulheres são agredidas várias vezes. O trauma psicológico dessa violência afeta as sobreviventes pelo resto de suas vidas. Milhares de mulheres engravidam como resultado de estupro. Algumas buscam abortos ilegais, arriscando a morte por infecção ou hemorragia. Outras dão à luz crianças que crescerão marcadas pelas circunstâncias de sua concepção. O estigma social associado a essas crianças de ocupação é severo. A destruição de habitações deixa aproximadamente 1,5 milhão de berlinenses desabrigados. Eles se amontoam em prédios danificados, porões, abrigos e refúgios improvisados. Famílias que antes viviam em apartamentos confortáveis agora ocupam quartos únicos compartilhados com estranhos. A privacidade deixa de existir para a maioria da população. As crianças sofrem consequências particularmente severas. Milhares ficam órfãs, tendo perdido um ou ambos os pais devido à guerra. Muitas ficam desabrigadas e sozinhas, sobrevivendo nas ruas por meio de mendicidade, roubo ou coleta. A desnutrição retarda o seu crescimento e desenvolvimento. A educação é interrompida por anos. O impacto psicológico do trauma em idades tão jovens as afetará por toda a vida. Um trabalhador humanitário relata em junho de 1945. As crianças são a visão mais comovente. Elas esqueceram como brincar, como rir. Viram coisas que nenhuma criança deveria ver e estão envelhecidas além de seus anos. Os idosos enfrentam condições terríveis. Sem alimentação, abrigo ou cuidados médicos adequados, muitos simplesmente desistem e morrem. A taxa de mortalidade entre os idosos berlinenses aumenta dramaticamente no ano seguinte à batalha. Aqueles que sobrevivem muitas vezes perdem tudo o que passaram a vida construindo. A separação familiar é generalizada. Centenas de milhares de berlinenses não têm ideia de onde estão seus entes queridos ou se estão vivos. Filhos e maridos em serviço militar estão desaparecidos.
Filhas evacuadas para o campo perderam o contato com suas famílias. A Cruz Vermelha e outras organizações estabelecem serviços de busca, mas reunir famílias leva anos. Muitas famílias nunca são reunidas. Soldados listados como desaparecidos em combate estão muitas vezes mortos em sepulturas não identificadas em algum lugar na frente oriental. Alguns membros da família fugiram para as zonas ocidentais da Alemanha e não podem se comunicar com aqueles em Berlim. Alguns morreram no caos e ninguém sabe quando ou onde. A doença se espalha rapidamente através da população desnutrida, estressada e mal alojada. Febre tifoide, tifo, disenteria e tuberculose atingem níveis epidêmicos. Os hospitais estão sobrecarregados e carecem de medicamentos, equipamentos e pessoal. Infecções simples tornam-se fatais sem antibióticos. Doenças evitáveis matam milhares. As baixas na saúde mental são imensas, mas em grande parte não são reconhecidas nem tratadas. O transtorno de estresse pós-traumático, a depressão, os transtornos de ansiedade e outras feridas psicológicas afetam grandes porções da população. O conceito de tratamento do trauma psicológico está mal desenvolvido nesta era. Espera-se que as pessoas suportem e sigam em frente. Muitas nunca se recuperam verdadeiramente. As taxas de suicídio aumentam dramaticamente. Algumas pessoas, tendo perdido tudo e todos que amavam, simplesmente desistem. Outras não conseguem suportar a vergonha da derrota ou as condições da ocupação. Famílias, às vezes, cometem suicídio juntas em vez de enfrentarem o que percebem como horrores inevitáveis. A destruição da infraestrutura tem consequências a longo prazo além da morte e sofrimento imediatos. A economia de Berlim está arruinada. Não há quase empregos. A moeda é quase sem valor. O mercado negro torna-se a verdadeira economia. Os padrões morais colapsam sob a pressão da sobrevivência. Roubo, prostituição e comércio no mercado negro tornam-se normais. O tecido social da cidade está despedaçado. Hierarquias e relações tradicionais se dissolvem. As mulheres, que antes deveriam obedecer à autoridade masculina, tornam-se as principais sobreviventes e provedoras. As crianças aprendem a se defender sozinhas. A confiança entre os vizinhos se deteriora à medida que todos lutam para sobreviver. Relacionamentos anteriores de confiança e comunidade são substituídos por suspeita e competição. As pessoas denunciam vizinhos às autoridades ocupantes por crimes reais ou imaginados. Elas roubam umas das outras, traem umas às outras por comida ou vantagem. A guerra não destruiu apenas edifícios, danificou os vínculos morais e sociais que mantêm as comunidades unidas. No entanto, em meio ao horror e à degradação, continuam a surgir exemplos de coragem, compaixão e decência humana. Estranhos compartilham sua escassa comida com aqueles que têm menos. Pessoas arriscam punições para ajudar fugitivos escondidos. Vizinhos apoiam uns aos outros nos piores momentos. A capacidade humana para a bondade não está completamente extinta. Um sobrevivente lembra mais tarde: "Lembro-me de uma mulher que tinha quase nada dando metade de sua ração de pão para o meu filho faminto. Nunca soube o nome dela, mas nunca esquecerei sua bondade." A geração que vivencia a destruição de Berlim carregará essas cicatrizes para a vida toda. Eles lutarão com pesadelos e flashbacks. Eles terão dificuldade em confiar ou em formar relacionamentos estáveis. Muitos terão uma cautela e dureza que nunca os deixarão completamente, mas também terão uma resiliência e determinação forjadas nas ruínas. Para as crianças deste tempo, a experiência molda toda a sua visão de mundo. Elas crescem em um mundo onde as regras normais não se aplicam, onde os adultos não podem protegê-las, onde a sobrevivência requer astúcia e crueldade. Muitas se tornarão parte de uma geração perdida, marcada pelo que vivenciaram em idades formativas. O impacto se estende até mesmo àqueles que nasceram após a guerra. Os pais, traumatizados por suas experiências, passarão seus medos, seus silêncios e seus relacionamentos danificados para seus filhos. O trauma intergeracional afetará as famílias de Berlim por décadas vindouras. No final de 1945, a população de Berlim diminuiu dramaticamente de seu pico pré-guerra de 4,5 milhões
para aproximadamente 2,5 milhões. Morte, fuga e evacuação esvaziaram a cidade. Quem permanece são os sobreviventes, danificados, exaustos e enfrentando anos de dificuldades, mas vivos. As ruínas de Berlim estão como um monumento ao custo de uma guerra total. Os edifícios destruídos e pilhas de escombros são a evidência física do que acontece quando uma nação embarca na conquista e genocídio. O custo humano, os mortos, os traumatizados, as famílias destruídas e vidas desfeitas é o verdadeiro legado das ambições da Alemanha nazista. Este é o preço que a população de Berlim paga pelos 12 anos de regime nazista e os 6 anos de guerra total que esse regime desencadeou sobre o mundo. A Berlim que emerge das ruínas em 1945 é o símbolo mais visível da derrota total da Alemanha nazista. A cidade que era a capital do Terceiro Reich, a sede do poder de Hitler e o centro nervoso de um regime que procurou dominar a Europa, está em ruínas. A transformação de capital de um potencial império para uma paisagem destruída de escombros leva menos de 6 anos. A Batalha de Berlim é a última grande batalha do teatro europeu da Segunda Guerra Mundial. Ela representa o fim definitivo da Alemanha nazista como força política e militar. O suicídio de Hitler em seu bunker, a rendição dos defensores de Berlim e o hasteamento da bandeira soviética sobre o Reichstag marcam a conclusão do conflito mais mortal da história humana. O significado estratégico da batalha é claro. A captura de Berlim dá à União Soviética controle completo sobre a capital alemã e grande parte da Alemanha Central. Isso posiciona os soviéticos para desempenharem um papel dominante na formação da Europa pós-guerra. A divisão de Berlim em setores de ocupação planta as sementes da Guerra Fria, que dominará as relações internacionais pelos próximos 45 anos. O custo humano da destruição de Berlim é impressionante, mas representa apenas uma pequena fração do custo total da Segunda Guerra Mundial. Mais de 60 milhões de pessoas morrem em todo o mundo durante a guerra. O Holocausto tira a vida de 6 milhões de judeus e milhões de outras vítimas da ideologia racial nazista. Apenas a União Soviética sofre aproximadamente 27 milhões de mortes. O sofrimento de Berlim, embora imenso, é parte de uma catástrofe de escala quase incompreensível. A destruição de Berlim serve como uma manifestação física das consequências da guerra agressiva e da ideologia genocida. As ruínas da cidade são um aviso sobre o que acontece quando uma nação segue um caminho de conquista e ódio racial. As fotografias e filmagens de Berlim destruída se tornam algumas das imagens mais poderosas da devastação da guerra. As raras filmagens coloridas de Berlim em ruínas têm um valor histórico particular. Imagens coloridas fornecem uma realidade visceral que fotografias em preto e branco não conseguem capturar. Elas tornam a destruição mais imediata e real para gerações posteriores. Elas preservam para a história a aparência de uma cidade transformada em uma paisagem de devastação. A divisão de Berlim em setores de ocupação pelas 4 potências aliadas, a União Soviética, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, inicialmente parece uma solução administrativa prática, mas essa divisão torna-se permanente e simbólica. Em 1949, Berlim é dividida em Berlim Oriental, controlada pela República Democrática Alemã Comunista, e Berlim Ocidental, um enclave capitalista no interior da Alemanha Oriental Comunista. O Muro de Berlim, construído em 1961, divide fisicamente a cidade e torna-se o símbolo mais visível da Guerra Fria. A cidade que representava as ambições nazistas torna-se o ponto focal da disputa ideológica entre o comunismo e o capitalismo. Berlim permanece dividida até 1989, quando a queda do muro marca o início do fim da Guerra Fria. A recuperação e reconstrução de Berlim leva décadas. Os escombros são gradualmente removidos. Os edifícios são reconstruídos ou substituídos. A infraestrutura é reconstruída. Até a década de 60, tanto Berlim Oriental quanto Ocidental recuperaram muito do seu caráter urbano, embora as duas metades se desenvolvam de maneiras muito diferentes.
Berlim Oriental torna-se a capital da República Democrática Alemã e é reconstruída no estilo arquitetônico socialista. Enormes blocos de apartamentos de concreto substituem os bairros destruídos. Largas avenidas são projetadas para desfiles militares. A cidade torna-se uma vitrine para a ideologia comunista e a influência soviética. Berlim Ocidental desenvolve-se como uma cidade capitalista com o apoio americano e europeu. Torna-se um símbolo de liberdade e democracia, cercado por território comunista. Os aliados ocidentais despejam recursos em Berlim Ocidental para demonstrar a superioridade do capitalismo e manter uma posição atrás da cortina de ferro. Após a reunificação alemã em 1990, Berlim tornou-se novamente a capital de uma Alemanha unida. A cidade deve integrar suas duas metades e superar décadas de divisão. Esse processo continua no século XXI. Hoje, Berlim é uma cidade vibrante e moderna, de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. É um centro de cultura, tecnologia e política. As ruínas foram limpas e substituídas por novos edifícios, mas lembranças da guerra e da divisão permanecem. Ruínas preservadas servem como memoriais. A Igreja Memorial Kaiser Wilhelm permanece parcialmente destruída como lembrança da devastação da guerra. Seções do Muro de Berlim são preservadas como monumentos históricos. Museus e memoriais em toda a cidade documentam o período nazista, a guerra, o Holocausto e a divisão. O Memorial do Holocausto no centro de Berlim, concluído em 2005, é um lembrete marcante do genocídio do regime nazista. Outros memoriais homenageiam as vítimas da perseguição nazista, os mortos da Segunda Guerra Mundial e aqueles que morreram tentando escapar de Berlim Oriental durante a Guerra Fria. Os museus de Berlim contêm extensa documentação da experiência da cidade durante a guerra. O Museu Histórico Alemão, a Topografia do Terror e outras instituições preservam a história deste período. Eles garantem que as gerações futuras possam aprender o que aconteceu e por que isso nunca deve acontecer novamente. As lições da destruição de Berlim permanecem relevantes. Os perigos da ideologia totalitária, do nacionalismo agressivo e do ódio racial estão documentados nas ruínas da capital nazista. As consequências de permitir que tais ideologias tomem o poder são visíveis na destruição e no sofrimento que se seguiram. A resiliência da população de Berlim oferece diferentes lições. A capacidade dos seres humanos de suportar dificuldades inimagináveis e gradualmente reconstruir suas vidas e sua cidade demonstra tanto a força quanto a adaptabilidade do espírito humano. Os sobreviventes da destruição de Berlim conseguiram não apenas sobreviver, mas, eventualmente, criar uma cidade nova e melhor a partir das ruínas. A integração da história traumática de Berlim na identidade da cidade moderna é um processo contínuo. A Alemanha tem trabalhado mais arduamente do que talvez qualquer nação na história para reconhecer e expiar os crimes do seu passado. Os memoriais e museus de Berlim refletem esse compromisso com a honestidade e responsabilidade histórica. Para os historiadores, Berlim, em 1945, representa um momento crucial de transformação. Marca o fim de uma era e o início de outra. As ruínas são a evidência física do colapso do nazismo. A subsequente divisão e eventual reunificação da cidade refletem a história maior da Europa na segunda metade do século XX. Para aqueles que viveram isso, a destruição de Berlim foi uma catástrofe pessoal que moldou o restante de suas vidas. Muitos sobreviventes nunca se recuperaram totalmente do que experimentaram. O trauma, a perda e o sofrimento deixaram cicatrizes permanentes. Ainda assim, eles reconstruíram suas vidas e sua cidade, criando algo novo a partir das ruínas. Os raros vídeos e fotografias em cores de 1945 preservam para a história como Berlim parecia no seu momento de maior devastação. Eles documentam não apenas edifícios destruídos, mas os rostos humanos dos sobreviventes, exaustos, traumatizados, mas perseverantes. Essas imagens nos lembram que a história não é apenas sobre grandes líderes e campanhas militares, mas sobre pessoas comuns apanhadas em circunstâncias extraordinárias. Como um historiador refletiu mais tarde,
Berlim, em 1945, nos mostra tanto o pior quanto o melhor da humanidade: o poder destrutivo do ódio e da guerra, mas também a resiliência e determinação que permitem às pessoas sobreviver e reconstruir mesmo após uma catástrofe total. A cidade que surgiu das ruínas tornou-se um símbolo de recuperação, reconciliação e da possibilidade de redenção. A Berlim moderna é a prova de que mesmo a destruição mais completa não é necessariamente definitiva, de que cidades e sociedades podem reconstruir-se e transformar-se. Mas as ruínas também servem como um aviso eterno, um lembrete do que acontece quando as nações abraçam ideologias de ódio e conquista, quando as instituições democráticas falham e quando a agressão não é controlada. A lição de Berlim está escrita nos escombros de 1945 e nunca deve ser esquecida.